A paz do Senhor, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao canal do professor Álvaro Bruno para mais uma videoaula de jovens da nossa Casa Publicadora das Assembleias de Deus. Os bons e maus exemplos aprendendo com homens e mulheres da Bíblia. Na aula anterior nós vimos sobre Natã, o profeta, falando o que Deus mandou falar. Hoje nós vamos, nessa videoaula número 7, estudar sobre Jezabel, fazendo a diferença para o mal. Lição número 7, equivalente ao dia 15 de novembro de 2020. O texto do dia diz: E sucedeu que, vendo Jorão a Jeú, disse: A paz, Jeú. E disse ele: Que paz? Enquanto as prostituições da tua mãe Jezabel e as suas feitiçarias são tantas. Segundo Reis, capítulo 9, 22, a síntese. Jezabel, na história sagrada, é um ícone da maldade, do desvio do culto a Deus e da perseguição aos que temem ao Senhor. Então veja que é uma síntese de uma personagem fazendo a diferença para o mal. Nós havíamos estudado sobre Abigail, uma mulher temente a Deus, fazendo a diferença para o bem. Os objetivos dessa aula: mostrar que Jezabel foi uma mulher com fé para o mal. Explicar como era a influência de Jezabel em Israel e saber como se deu o fim de Jezabel, né? Vejamos então o texto bíblico de 1 Reis 16, do versículo 29 ao 33 e 1 Reis 19, versículo 1 e 2. Já vou deixar aqui aberto em 1 Reis, para daqui a pouco nós começarmos a consultar, se assim for necessário. Você já abre aí a sua Bíblia de Estudo Pentecostal, a melhor Bíblia de Estudo do Brasil, que eu sei que você já tem uma, da nossa querida Casa Publicadora das Assembleias de Deus, e já vamos ler juntos na Bíblia de Estudo Pentecostal. E Acabe, filho de Onri, começou a reinar sobre Israel no ano 38º de Asa, rei de Judá. E reinou Acabe, filho de Onri, sobre Israel em Samaria 22 anos. E fez Acabe, filho de Onri, o que era mal aos olhos do Senhor, mais do que todos os que foram antes dele. E sucedeu que, como se fora coisa leve andar nos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, ainda tomou por mulher a Jezabel, filha de Etbaal, rei dos Sidônios, e foi e serviu a Baal, e se encurvou diante dele, e levantou um altar a Baal na casa de Baal que edificara em Samaria. Também Acabe fez um bosque, de maneira que Acabe fez muito mais para irritar ao Senhor, Deus de Israel, do que todos os reis de Israel que foram antes dele. E Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito, e como totalmente matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: Assim me façam os deuses, e outro tanto, se de certo amanhã, a estas horas, não puser a tua vida como a de um deles. Então, 1 Reis 16, 29 a 33. Vamos aqui à introdução. O Reino do Norte, Israel, era o nome, né? Se destacou por ter sido governado por reis ímpios. Ímpios que não faziam a vontade de Deus, né? Dentre esses reis, destaca-se o rei Acabe. Não se esqueça que o reino era dividido em Reino do Norte e Reino do Sul, né? Seu governo, o governo de Acabe,
apesar de militarmente vitorioso, é marcado por uma grande idolatria, movida por Jezabel, a mulher fenícia que se tornou sua esposa. A maldade desse casal é tão impressionante que os livros dos reis dedicam pelo menos 8 capítulos, do capítulo 16 ao 22 de 1 Reis e o capítulo 9 de 2 Reis, para contar sua história. Nesta lição veremos como é possível fazer a diferença para o mal e atrair para si a ira de Deus. Então nós vamos tratar aqui dessa rainha Jezabel, esposa de Acabe, rei de Israel, né? Era muito comum naquela época as pessoas casarem para ajuntar seus reinos, suas riquezas. Mas aqui Acabe já começa errando quando ele casa com uma mulher de povo inimigo, né? Que se tornou aliado, mas não deixava de ser inimigo. Então ele deveria ter casado com uma mulher judia, uma hebreia, né? Tópico número 1, uma mulher com fé para o mal, né? Subtópico 1, uma mulher fenícia. Jezabel tinha origem fenícia, um povo que havia se dedicado à construção de embarcações e ao comércio. O trabalho deles com a púrpura lhes rendeu fama e recursos, e há quem considere os fenícios como cananeus, devido não apenas à proximidade geográfica desses povos, mas também por causa de uma invasão dos amorreus na Fenícia e na Palestina 2000 anos antes de Cristo. Eram pessoas que elegeram Baal como seu Deus e fizeram do culto a ele a sua manifestação de fé. Então, esse povo fenício, que alguns estudiosos consideram como um povo cananeu, eles adoravam a Baal. Eram pessoas que construíam barcos, né? Trabalhavam com comércio, era um povo comerciante, ligado à área comercial. Então, assim, um povo muito próspero, mas que eles, o problema também, além de não ser povo de Deus, eles serviam a Baal, ao deus Baal, tá? Então, no subtópico 2, a fé de Jezabel. Ela foi criada na cultura dos fenícios e a sua adoração a Baal certamente lhe foi ensinada na infância. Essa mentalidade de adoração a Baal seguiu seus passos até a sua morte. Então, ela creu em Baal até o fim. Fiel ao culto Baal, não hesitou em levar sua crença à terra de Israel, né? Ela não apenas levou consigo a fé em Baal, mas com essa fé a idolatria a todo o reino do norte. Isso aqui é o resultado da mistura, né? Acabe casou com uma mulher ímpia, uma mulher que adorava um deus chamado Baal, tá? Isso, e o que aconteceu? Ela levou Baal para dentro do palácio do rei de Israel, levou para dentro da nação de Israel, que é a mesma coisa que acontece com pessoas hoje que são cristãs e se misturam com pessoas, que se casam com pessoas de outra religião, completamente em oposição ao Deus de Israel, aos princípios bíblicos. Então essa pessoa ímpia vai levar os seus valores para dentro da igreja, né, daquela pessoa que crê em Deus. Então os fenícios, de onde Jezabel procedia, criam em deuses que existiam na mente dos seus adoradores. Então não era um Deus real, ele só existia na cabeça dos seus adoradores, mas que não eram reais, como diz Deus a Jeremias, né? Jeremias 2:11. Houve alguma nação que trocasse os seus deuses, posto não serem deuses? Todavia, o meu povo trocou a sua glória
pelo que é de nenhum proveito. Então Baal era um deus que só existia na cabeça daquelas pessoas. Ele não era um deus que existia, tanto que eles fizeram um templo para esse deus, uma estátua, porque ele não existia de fato. Era criação da mente daquele povo. Então, um caso excepcional ocorreu na terra de Jezabel, de uma Sidônia que creu no Deus de Israel. Por ocasião do ministério de Elias, Deus ordenou que ele fosse a Sarepta, uma localidade dentro dos limites de Sidom, para ser sustentado por uma mulher viúva. A mulher recebeu Elias, deu-lhe de comer e viu o milagre da provisão em sua casa. Foi uma experiência, e tanto tendo em vista que ela havia sido ensinada a adorar e depender dos deuses cananeus e não do Deus de Israel. Então aqui essa mulher, ela teve uma experiência com Deus, uma experiência com o profeta Elias, né? Essa viúva viu o verdadeiro milagre do verdadeiro Deus, que era o Deus do povo de Israel. Tá? Então aqui nós temos uma experiência maravilhosa. Depois o tópico número 3, um casamento fora da vontade de Deus. Isso aqui fala muito com os jovens, né? Você que está aí assistindo essa videoaula, preste muita atenção. A influência de Jezabel na história de Israel é registrada na palavra de Deus por causa do casamento dela com o rei Acabe. Ele é descrito na Bíblia como um rei que fez o que era mal aos olhos do Senhor, mais do que todos os que foram antes dele. Então veja que ele era rei de Israel, mas ele era pior do que um ímpio. Ele fez muita coisa mal, desagradável a Deus. Acabe conseguiu superar dos reis que vieram antes dele toda a maldade que eles fizeram juntos. Então veja que era um rei totalmente ímpio. É dito que o rei Acabe andou nos pecados de Jeroboão. Esse homem era um valente operário nos tempos de Salomão e foi escolhido pelo Eterno para ser rei das tribos do norte. Está lá em 1 Reis 11, 29. Deus disse a ele por meio do profeta Aías, que, está citando o versículo 37, reinarás sobre tudo que desejar tua alma e serás rei sobre Israel. Tal promessa era grandiosa, mas quando Jeroboão se tornou rei, se esqueceu da promessa de Deus e colocou 2 bezerros de ouro, um em Betel e outro em Datã. Então veja, esse Jeroboão, esse rei Jeroboão, havia sido prometido por Deus ser rei de Israel, e logo que ele tomou posse do reinado, ele então instituiu a idolatria a esses 2 bezerros de ouro, um em Betel, e outro em Dan. Então ele convenceu o povo de que seria trabalhoso irem a Jerusalém adorar, e com esses bezerros inseriu as 10 tribos na idolatria. Lembra que eu falei que havia o reino do norte, Israel, e o reino do sul? Era essa divisão. Então aqui ele estava impedindo as pessoas de irem a Jerusalém. E ele criou esses bezerros para eles poderem, para essas tribos começarem na idolatria. Ele também tomou os sacerdotes, também tornou sacerdotes pessoas que não eram da tribo de Levi, dos mais baixos do povo. 1 Reis 13:33. Eis aí o resultado de se esquecer daquilo que Deus prometeu. O Senhor nos chama para uma missão, mas cabe a nós andar de acordo com o que Ele nos ordenou. Então veja aqui, esse homem Jeroboão foi chamado por Deus
mas ele não continuou andando nos caminhos do Senhor. Então, como se fosse pouco, Acabe se casou com Jezabel, filha de um rei pagão. Jezabel influenciou fortemente um homem que já não temia ao Senhor. Então juntou a fome com a vontade de comer. Ele casou-se sem consultar ao Eterno, e isto fez com que seu reino se destacasse por maldades e pelo desvio do culto a Deus. Foi um casamento misto, apropriado para conflitos relacionados à fé. Faz diferença se casar dentro da vontade de Deus. Então, está dito aqui que Acabe não se casou de acordo com a vontade de Deus, e que faz uma grande diferença quando o homem ou a mulher cristã se casam dentro da vontade de Deus. Não dizemos com isso que o rei Acabe não tinha amor por Jezabel, e sim que ele não consultou ao Senhor para contrair aquele casamento. A influência de uma mulher na vida de seu esposo é determinante também para a sua história. Aí ele cita 1 Reis 21, 25, porém ninguém fora como Acabe, que se vendera para fazer o que era mal aos olhos do Senhor, porque Jezabel, sua mulher, o incitava. Então veja que ele era muitíssimo influenciado por essa mulher dele, Jezabel. Tá? Então a mulher, ela exerce uma grande influência sobre o seu esposo. Daí o cuidado quando a pessoa vai casar-se. Pedir a orientação divina em oração, em vigilância, observar bem a pessoa com quem você vai se relacionar para casar, porque depois que casa, você sofrerá, homens, influências da mulher, e as mulheres também sofrerão a influência dos seus esposos. Então ele coloca aqui, pense, o casamento misto pode ter a bênção de Deus? Um crente casar com uma não crente, Deus vai abençoar? Aí ele coloca, ponto importante, a palavra de Deus mostra, pelo exemplo de Acabe e Jezabel, que a união sem a bênção de Deus geralmente conduz o casal e a família à idolatria ou a conflitos familiares desnecessários. Então nós temos duas coisas aqui: conflitos familiares desnecessários. Não está dito que entre família não haja problemas, não haja dificuldades, não haja desentendimentos. Isso tudo nós sabemos que é normal. Agora, conflitos familiares desnecessários, ou seja, por motivos banais, coisas sem sentido, de repente no final da tragédia se pergunta, mas por que a gente está brigando? Aí a pessoa, eu não sei o que aconteceu, não sei nem porquê. Tá? E também essas uniões levam à idolatria, tá? Porque aí os dois acabam se envolvendo em magias e cultos idólatras. Tá? Então, o casamento misto, nós entendemos que não tem a bênção ou a aprovação de Deus. Segundo ponto, sua influência em Israel. Nós estávamos falando da Jezabel, uma mulher fenícia, a fé de Jezabel em Baal e um casamento fora da vontade de Deus. Como você tem muitos sinais para saber como se esse casamento é ou não da vontade de Deus. Tá? Por exemplo, a moça está namorando um rapaz, o rapaz grita com ela, xinga, ameaça bater.
O que você acha que vai acontecer depois que casar? Ele vai te tratar com carinho, com beijinhos? É óbvio que não. Se namorando, ele já te ameaça, já te xinga, te humilha, tá? Então, é um dos sinais, né? A moça, a mesma coisa. Tem moças atrevidas, o rapaz não pode falar nada, ela já quer bater no rapaz. Se tá batendo enquanto tá namorando, imagine depois de casar. Aí o rapaz vai tomar paulada. Eu conheço um camarada há pouco tempo que largou a mulher, porque a mulher batia nele. Quer dizer, já pensou um homem apanhar da esposa? Coisa estranha, né? É feio a mulher apanhar do marido, mas e o marido apanhar da esposa? Que coisa terrível, né? Mas vamos ao tópico 2. Sua influência em Israel, a influência da Jezabel, né? Levando Israel à idolatria. Não se esqueçam que ela era rainha, esposa de Acabe. Então ela tinha um poder de influência gigantesco. Aí diz, como já percebemos, o líder tem a capacidade de influenciar os seus liderados. Jezabel influenciou muito e negativamente a história de Israel, quando se casou com Acabe e levou consigo o culto a Baal. Esse culto trazia o costume da prostituição cultural, pois Baal era considerado o deus da fertilidade e era tido por senhor entre os fenícios. A palavra Baal pode significar no Antigo Testamento possuidor, marido ou senhor. Esse termo passou a ser usado com o objetivo de designar o deus semítico da tempestade, tido por mais importante entre os cananeus, e também deuses locais considerados responsáveis pela fertilidade e pelas colheitas. Era representado geralmente por um touro, né? Numa sociedade agrícola, a dependência dos elementos da natureza era primordial. E enquanto os hebreus eram ensinados a confiar em Deus, que lhes mandava as chuvas e lhes garantia as colheitas, os povos vizinhos criam nos Baalins e em Astarote, que aos olhos dos seus adoradores eram responsáveis por iniciar os processos que faziam a manutenção da vida. Então, Baal era considerado o deus da fertilidade. Ele tinha como símbolo um touro, tá? Ele era chamado de marido ou senhor, tá? E o culto a ele envolvia a sexualidade, tá? A prostituição cultual, né? Então eles usavam o sexo como adoração a Baal, porque ele era considerado o deus da fertilidade. Então, quando o homem ou a mulher tinham uma conjunção carnal, tá? Então eles estavam entregando um sacrifício para Baal para poder fazer chover ali naquela região e assim haver fartura na agricultura e fertilidade entre os animais, né? Então, os cultos cananeus geralmente eram oferecidos tendo como elementos a prostituição cultual e a bebedeira. Então, era usado o vinho que embebedava. A quebra dos valores sexuais do casamento e a falta de discernimento trazida pela ingestão do vinho mostravam bastante o tipo de comportamento a que os seus adeptos estavam acostumados. Então havia a sexualidade, né, os valores relacionados à sexualidade eram valores degradantes. A prostituição cultural, o adultério, né, os relacionamentos mistos, tudo isso era muito comum.
entre os fenícios, né? Eles eram adeptos dessa prática desde muito pequeno. Então, profetas desses deuses também ofereciam sacrifícios, tá? E num caso específico, no Monte Carmelo, nós vemos lá os profetas de Baal chegaram a se cortar e derramar seu próprio sangue para que sua voz fosse ouvida pelo seu deus Baal. A própria Jezabel é descrita como uma pessoa que agia com prostituições e feitiçaria, segundo Reis 9:22. Então veja que nesse culto aí, além da questão da bebida alcoólica, além da prostituição cultual, que Jezabel era adepta, além das feitiçarias, tá? Havia também o corte da própria carne, né? As pessoas se cortavam para derramar o seu próprio sangue para que Baal respondesse às suas petições. Então veja que esse Baal, esse deus fenício, esse deus dos cananeus, era um deus na cabeça deles, né? Nós já vimos que esse deus, ele não existe de concreto, não por trás desses deuses, na verdade, haviam demônios, né? Era o diabo e seus demônios trabalhando na mente dessas pessoas, tá? E levando elas a essas orgias sexuais, cultuais, eram praticadas no templo, as feitiçarias, as invocações de espíritos, né? Esses cortes da própria carne, porque os cultos a outros deuses também envolvia sangue, mas principalmente sangue humano, né? Deus nunca aceitou esse tipo de sacrifício, era sempre de animais, e por fim, né, até a vinda de Jesus, o único sacrifício humano que Deus aceitou para intermediar a paz entre Deus e a humanidade, tá bom? Subtópico número 2, então veja que quando fala de Baal na Bíblia, né, é uma coisa sanguinolenta, sanguinária, envolvendo coisas baixas, prostituições sexuais, liberação total, homossexualismo à flor da pele, derramamento de sangue de pessoas, né? Imagina-se também que algumas pessoas eram sacrificadas a Baal, como era a Moloque, né? Então, há indícios de que esses deuses também aceitavam sacrifícios humanos, tá bom? Subtópico número 2, perseguindo e matando profetas. Veja o problema da mistura. É dito que Jezabel matou os profetas do Senhor, 1 Reis 18:4. Por isso que eu falei para você abrir a sua Bíblia, 18:4. Porque sucedeu que, destruindo Jezabel os profetas do Senhor, Obadias tomou 100 profetas e de 50 em 50 os escondeu numa cova e os sustentou com pão e água. Então essa mulher aqui, ela matou os profetas do Senhor. Os profetas representavam um forte apelo ao retorno do culto ao verdadeiro Deus. E Jezabel não desejava concorrência. Ela ordenou a morte daqueles que eram porta-vozes do Eterno. Mas a nação de Israel não podia ficar sem profetas. Ao matar grande parte dos profetas de Deus, Jezabel instituiu outros, mas de Baal. Aquele lá que a gente vem falando. Eles corroboravam com as práticas dos fenícios e suas profecias, entre aspas, né, não vinham do Espírito de Deus, mas do Espírito de Baal, né, que eles achavam, né? Qualquer atividade tida por profética, entre aspas, que não exalte ao Eterno, a Deus, não pode ser considerada
como sendo divinamente inspirada. Isso serve para hoje também, tá? Se você ouvir um profeta ou uma profetisa que não dê honra e glória ao Deus eterno, ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, esse profeta não deve ser levado em consideração, não deve receber crédito, porque não é de Deus, tá? A profecia é fruto direto da revelação divina. Ela não advém dos estudos, da leitura de um texto sagrado, de sua análise, interpretação e homilética, pois essas são atividades do intelecto humano. Não foi pela atividade humana, intelectual humana, que Samuel ungiu Saul e Davi como reis, que Elias confrontou Acabe, ou que José, pai de Jesus, teve as orientações que preservaram a vida do recém-nascido. Lembra que Herodes queria matar Jesus? E Deus revelou a José para ele fugir para o Egito? É disso que ele está falando aqui. Foram as orientações diretamente de Deus que fizeram a diferença sobre a atividade do intelecto humano. Então, as revelações divinas, ela não tem nada a ver com o conhecimento humano. Ela passa pelo espírito humano, ela passa pela alma humana, ela passa pelo intelecto humano, mas ela vem diretamente de Deus. É revelação, portanto, é mistério. Amém? É isso que ele está falando aqui, tá? E aí ele cita o exemplo de Samuel ungindo Davi e ungindo Saul, né? Elias confrontando Acabe, José, o pai de Jesus, recebendo as orientações, Maria recebendo também as revelações, Zacarias também, quando foi anunciado que a sua esposa Isabel teria um filho, João Batista, né? O primo de Jesus. Então, tudo isso aí é revelação. Subtópico número 3, matou um inocente. Outro pecado cometido por Jezabel foi matar Nabote, o proprietário de uma vinha que ficava ao lado do palácio do rei em Jezreel. Desejando ter mais um pedaço de terra, Acabe quis negociar a terra onde Nabote e seus ancestrais plantavam uvas, e ele se recusou a fazer tal negócio, ainda que lhe fosse provavelmente mais proveitoso negociar com o rei. O que mais pesa nesse crime é o fato de que Nabote foi morto por causa de um falso testemunho, sob a acusação de que tinha blasfemado contra Deus. Nabote havia respeitado o direito de manter a herança de sua família, mas foi acusado de ser blasfemo e por homens que tinham deixado de lado a fé no Deus eterno. Quando uma pessoa é apontada como tendo pecado, justamente por um falso testemunho e com a premissa de se defender a Deus, né? 2 homens, filhos de Satanás, deram um falso testemunho e Nabote foi apedrejado até morrer. Acabe, ao receber a notícia de que Nabote havia morrido, não se preocupou em saber as circunstâncias do ocorrido. Simplesmente se levantou e foi se apropriar das terras do morto. Ou seja, ele havia perdido completamente o temor a Deus. Nabote foi assassinado injustamente, apedrejado, né? O fim de Jezabel. Subtópico número 1. Tentou com Acabe destruir Elias. Um dos profetas mais representativos da antiga aliança é Elias. Ele foi usado por Deus de forma impetuosa, realizou milagres e buscou restaurar a fé no Deus eterno em Israel. Ao encontrar-se com um mordomo chamado Obadias,
homem temente que escondeu 100 profetas do Senhor e os manteve com pão e água, foi informado sobre quando Jezabel matava os profetas do Senhor. Tal informação não impedia que Elias obedecesse a Deus e fosse usado poderosamente. Então, mesmo Elias sabendo do que estava acontecendo, a carnificina, a morte dos profetas do Senhor, mesmo assim ele preferiu obedecer a Deus. Então, Jezabel teve a oportunidade de se arrepender diante dos milagres ocorridos pelo ministério de Elias, fazer descer fogo do céu, intervir na natureza impedindo a chuva e se manter vivo quando caçado. Não foram eventos suficientes para que ela pensasse que o Deus de Israel não poderia ser comparado com qualquer outro Deus, preservando a vida do servo dele. Então, veja que Deus, na sua infinita misericórdia, ainda deu tempo para que Jezabel e Acabe se arrependessem, tá? Mas mesmo assim ela continuava servindo a Baal. Tópico número 2, foi morta segundo a palavra de Deus. Jezabel levou as tribos do norte a adorarem a Baal, ela instituiu o culto a Baal em Israel, matou os profetas do Senhor e também foi responsável pelo assassinato de Nabote. Os crimes de Jezabel foram tão graves que Deus decretou a morte dela 2 vezes. Elias disse: e também acerca de Jezabel falou o Senhor dizendo: os cães comerão Jezabel junto ao antemuro de Jezreel. 1 Reis 21, 23. O lugar que foi tomado de Nabote serviu de julgamento e punição para a rainha de Israel. A segunda vez que Deus fala dela é com Eliseu, quando vai ungir a Jeú como rei sobre o reino do norte. Ele disse: e ferirás a casa de Acabe, teu senhor, para que eu vingue o sangue de meus servos, os profetas, e o sangue de todos os servos do Senhor da mão de Jezabel. 2 Reis 9, 7. Então, ela foi morta porque foi profetizado. Deus usou os seus servos para decretar que ela seria morta. Número 3, subtema aí, o julgamento divino. Esse julgamento ainda levou um tempo para se cumprir, mas Deus não deixou passar as maldades de Jezabel sem justiçá-la e cumpriu o que havia dito quando Jeú, que foi ungido rei por Eliseu, entrou no palácio de Jezreel e mandou jogá-la de uma das janelas da habitação real. Findava-se dessa forma a vida da rainha feiticeira e prostituta Jezabel. Então veja que o fim, o julgamento divino de Jezabel aconteceu e foi realmente muito trágico. Tá? Então nós vemos aí essa rainha Jezabel casada com Acabe, uma mulher serva de Baal, uma mulher com uma fé para o mal, a sua influência como líder em Israel, levando o povo à idolatria, e vemos aqui o fim de Jezabel e o julgamento divino. Então, conclusão: Jezabel serviu a um Deus falso, influenciando Acabe para que o culto a Baal fosse o culto de Israel, oficializou o culto a Baal em Israel e não trocou o seu Deus, mesmo vendo Deus de Israel intervindo na natureza e operando milagres. Então ela viu Deus operando, viu que Deus era verdadeiro, mesmo assim ela não aceitou. Por causa de sua impiedade, foi julgada pelo Senhor e entrou para a história bíblica como um exemplo a não ser seguido. Que isso nos sirva de lição. Servimos a um Deus vivo e não podemos substituir o eterno
por algo que não tem valor algum, nem ser influenciados por aqueles que não têm compromisso com Deus. Eu e você, nós devemos tomar muito cuidado, estamos às portas do arrebatamento da igreja, e cuidado com os líderes falsos, com os falsos profetas, com os homens e mulheres dessa nova era, homens que podem influenciar para o mal. Que Deus te abençoe e te guarde. Estudamos sobre Jezabel. Um abraço apertado, deixa aqui embaixo o seu gostei e até a próxima, se Deus quiser.